Graça e paz, seja muito bem-vinda. Esse é mais um dia do nosso propósito, 31 promessas de vitória para a sua vida, nosso propósito Eu Declaro. E hoje nós vamos fazer a 19ª declaração, nós estamos caminhando para o final dos nossos 31 dias. Então convido você para vir comigo, já vou me posicionar aqui no dia 19. Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Boa noite, Cláudia, Deus te abençoe. Que bom receber vocês aqui nessa noite. Então, o nosso propósito de declarar vai ser bem rapidinho aqui a nossa live, bem direto ao ponto. Nós temos uma declaração profética para cada dia, nós vamos fazer essa declaração. Boa noite, Lid. Você que é linda, minha irmã, maravilhosa. Mudou de foto, né? Tá mais gata. Gostei. Bem-vinda, Viviane, que seja bênção na sua vida estar aqui pela primeira vez, minha irmã. Deus te abençoe. Bem-vinda, Bruna. Bem-vinda, Ana. Ana Rodrigues, minha parente. Eu também sou Ana Rodrigues. Boa noite, Nara. Boa noite, Solange. Te amo, minha irmã. Glória a Deus, glória a Deus. Solange preciosa. Então, as nossas declarações funcionam assim. Eu vou fazer a declaração de uma frase e eu vou te dar um espaço de tempo, vou aguardar você repetir junto comigo. Então aqui nós vamos fazer na prática. Você não vai ficar aqui só ouvinte, mas você vai se tornar praticante, tá bom? E isso vai fazer com que você lance sementes de vitória sobre o seu futuro, porque a Bíblia diz que nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. Então entenda que as suas palavras não são apenas palavras. As suas palavras são decretos no mundo espiritual. Então quando eu declarar a primeira frase, eu vou dar um espaço de tempo e aí você declara aí também, tá? Se posiciona em nome de Jesus e quando você for declarar, não declara de qualquer jeito, mas declara com ousadia, com autoridade de quem sabe que é filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, né? Interpreta esse papel, tenta sentir o que você está declarando, isso é muito poderoso. Não fala por falar, não fala de qualquer jeito, faça tudo que você fizer como para o Senhor, com excelência, amém? Então vamos lá para a nossa declaração de hoje. Boa noite, Valesca, Deus te abençoe, minha irmã. Então vamos lá. Eu declaro que há uma unção de facilidade sobre a minha vida. Agora é a sua vez. Deus vai adiante de mim, aplainando os terrenos acidentados. Seu jugo é suave e seu fardo é leve. Não vou lutar continuamente. Não terei mais as dificuldades que eu costumava ter. O favor e a bênção de Deus em minha vida estão aliviando o fardo e a pressão que estão sobre mim. Esta é a minha declaração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, agora eu vou declarar a declaração completa na íntegra e aí você vai tomando posse, aí você vai recebendo, declarando amém em nome de Jesus, recebendo. Então, vamos lá. Eu declaro que há uma unção de facilidade sobre a minha vida. Deus vai adiante de mim, aplainando os terrenos acidentados. Seu jugo é suave e seu fardo é leve. Não vou lutar continuamente. Não terei mais as dificuldades que eu costumava ter. O favor e a bênção de Deus em minha vida estão aliviando o fardo e a pressão que estão sobre mim. Esta é a minha declaração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E esse livro, o Eu Declaro, sempre quando a gente termina a declaração, o autor ele também traz um pequeno texto para fortalecer e renovar ainda mais a nossa fé. E eu quero compartilhar com você, é um texto, é uma página só, vai ser rapidinho, mas eu tenho certeza que vai te acrescentar muito e vai te fortalecer. Então, o texto de hoje diz assim: Jesus disse:
O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus quer tornar a sua vida mais fácil. Quem aí pode dar glória a Deus por isso? Olha que coisa linda. Deus quer tornar a sua vida mais fácil. Declare aí para sua alma ouvir. Deus quer tornar a minha vida mais fácil. Entre outras palavras, é isso que está dizendo quando ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Venha a mim, se você está sobrecarregada, que eu quero aliviar o seu fardo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então declara aí: Deus quer tornar a minha vida mais fácil. Uau! Não sei como você chegou aqui nessa noite, talvez sobrecarregada, cansada, né, desse dia, mas glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, nos livrado de tantas coisas que nós nem podemos imaginar. E nós estamos aqui com o coração grato. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele faz sempre infinitamente mais, né? Além do que nós pedimos ou imaginamos. E Ele está te dizendo nessa noite: eu quero tornar a sua vida, Gleice, a sua vida, Renata, a sua vida, Lid, mais fácil. Eu quero tornar a sua vida, Renilda, a sua vida, Daniela, mais fácil. Uau! E Deus, Ele fala com os presentes. Então, se você está aqui, essa mensagem é para o seu coração. E aí, continuando, Ele quer te ajudar quando você está presa num engarrafamento, fazendo compras no mercado, criando seus filhos, lidando com os problemas no trabalho. Todos os dias você deve agradecer a Ele por sua unção de facilidade. Declara aí: há uma unção de facilidade sobre mim. A Bíblia diz que nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. E a gente, sem entendimento, a gente acaba falando: nossa, hoje foi um dia tão difícil. Não fala mais das circunstâncias, fala do que você quer viver. Então declara todos os dias: há uma unção de facilidade sobre mim. Amanhã eu vou começar o meu dia com a graça e o favor de Deus sobre mim. Vou começar o meu dia com uma unção de facilidade sobre a minha vida, sobre o meu trabalho. Eu vou fluir e vou fazer muito além do que eu costumo fazer, porque eu vou estar operando, né, fluindo na graça de Deus. Então, todos os dias você deve agradecer ao Senhor por sua unção de facilidade. Foi o que Davi fez. Ele declarou no Salmo 23: Deus unge a minha cabeça com óleo. O óleo faz as coisas fluírem. Sempre quando há atrito ou algo que está emperrado, o óleo é utilizado para lubrificar e tornar mais fluido. Isso é o que Deus faz por você ao ungir sua cabeça com óleo. Davi também disse: porque Deus me ungiu, certamente que a bondade e a misericórdia me acompanharão aonde quer que eu vá. E isso significa que as coisas serão mais fáceis. Profetiza aí: amanhã as coisas serão mais fáceis, porque eu vou sair de casa com uma unção de facilidade. O Senhor ungiu a minha cabeça com óleo. O favor dele está sobre mim. Uau! Aquilo que costumava ser uma luta deixará de ser. Recebe aí em nome de Jesus: aquilo que costumava ser uma luta vai deixar de ser. Sem nenhum motivo aparente, as pessoas sentirão desejo de te ajudar. Você terá oportunidades que não merece. Terá boas ideias, sabedoria, criatividade e não vai saber de onde isso veio. Ou melhor, isso é o óleo que Deus colocou sobre você. A sua unção de facilidade. Uau! Certa vez vivi uma situação difícil e não sabia como resolvê-la. Eu estava em outra cidade, longe de casa, e precisava muito que alguém me aconselhasse. Então liguei para um amigo. Ele disse: Joel, você precisa definitivamente falar com um dos meus sócios. Ele é um especialista nessa área, poderá ajudá-lo. Só que ele está fora da cidade pelas próximas 2 semanas. E bem, eu não tinha 2 semanas. Isso era como uma eternidade para mim. Ele me perguntou onde eu estava e eu lhe disse. E ele falou:
você só pode estar brincando. Esse homem acabou de sair 2 ou 3 horas atrás e é exatamente para onde ele está indo. Quando ele me deu o endereço, descobri que o homem com quem eu precisava falar estaria a menos de 2 quilômetros de onde eu estava hospedado. Quando ouvi isso, sabia que Deus permanecia no trono. Lá estávamos nós, os dois, a milhares de quilômetros de casa. Poderíamos estar em qualquer lugar do mundo. Quais eram as probabilidades de estarmos a apenas 5 minutos de distância um do outro? E o que eu quero dizer com isso? Deus está dirigindo cada um dos seus passos. Ele já delineou as soluções para os seus problemas. Deus já tem as soluções para os seus problemas. Entre em concordância com Ele. Comece a declarar: há uma unção de facilidade sobre mim. Deus unge a minha cabeça com óleo. E onde quer que eu vou, com quem eu for falar, eu vou desfrutar dessa unção de facilidade. Eu vou ter a graça e o favor de Deus sobre mim. Então eu posso ir com o coração tranquilo. No Senhor eu sou mais que vencedora. Deus já delineou as soluções para os seus problemas. Já criou as oportunidades de que você precisa. Fala aí para o Senhor qual que é a oportunidade que você precisa, que você crê que Ele vai agir e vai derramar um óleo fresco de alegria sobre a sua vida, um óleo fresco de facilidade sobre a sua vida. Fala para o Senhor o que você precisa. Deus está aqui. Quero que viva cada dia sabendo que há favor no seu futuro, há favor no seu amanhã, há cura no seu futuro. Há boas oportunidades à sua frente. Se você permanecer firme na fé, verá o favor de Deus tornar a sua vida mais fácil. Então, posso te pedir um favor? Permaneça firme na sua fé. Entre em concordância, em unidade, porque há poder na unidade. A unidade é um princípio. Entre em concordância com a palavra de Deus. Começa a declarar: há uma unção de facilidade sobre a minha vida. Eu tenho o favor e a graça de Deus sobre mim. Com quem quer que eu vou falar, onde quer que eu vá. Há uma unção de facilidade sobre mim. Se você não se posicionar, facilmente os seus pensamentos eles vão te levar para crenças de engano, de não merecimento, de incapacidade, de dúvida, de medo. Mas esses pensamentos são passageiros, são disfuncionais, estão alinhados com circunstâncias, talvez com experiências que você viveu no passado e que você está com medo que elas se repitam. Mas você pode hoje tomar uma decisão de parar de viver moldada pelas circunstâncias e começar a declarar a palavra de Deus, porque as circunstâncias elas são passageiras, mas a palavra de Deus, as promessas de Deus são eternas, elas prevalecem para sempre. É isso, a Renilda já está tomando posse. Ali há uma unção de facilidade em mim, sobre mim. A Renata falou: Senhor, não está fácil. Retire esse não está fácil, minha irmã. Está fácil porque o Senhor está do seu lado. Agindo o Senhor, quem impedirá? Muitas vezes nós somos nosso próprio não. Você viu ali que ela falou: não está fácil. Eu sou o meu próprio não. Deus é o seu sim. Mas você precisa entrar em concordância com Ele, porque será feito conforme a sua fé. Então, em nome de Jesus, que haja uma unção de despertamento no seu coração, na sua mente. Que você possa romper com todos os velhos paradigmas, com toda a sua velha forma de pensar, de agir, de sentir. Que você possa se tornar uma mulher posicionada, revestida de poder, dirigida pelo Espírito Santo, ousada, que manda embora todo o espírito de medo, mas que se posiciona sabendo que é uma filha amada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O não pode estar mais na sua boca. A Bíblia diz que cada promessa de Deus tem um sim e um amém. E a Bíblia também diz que o reino de Deus está sobre nós. O que mais você precisa? Deus já entregou o seu único filho. O que precisa mudar é a sua comunicação. Transforma ela, tá nas suas mãos. É possível você fazer isso hoje. Esteja aqui todos os dias às 10 da noite.
Comece com intenção, quebrar o velho hábito de ser quem você vinha sendo. E todos os dias diga sim para você. Para de olhar para as circunstâncias. Não fala das circunstâncias, fala das suas promessas. Não fale mais das circunstâncias, não lembre mais das circunstâncias, lembre das promessas. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Lembra do que nós declaramos aqui? O Senhor quer tornar a sua vida mais fácil. O Senhor quer tornar a sua vida mais fácil. Não deixa Satanás roubar a sua alegria, roubar essa certeza do seu coração. Ele usa o desânimo, a ofensa, a amargura para tentar te tirar do centro da vontade de Deus, mas não permita. Entre em concordância com a palavra. Se você entrar em concordância com a palavra, nada vai poder te resistir. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Uau! Nos momentos que você sentir, né, que a opressão está querendo governar o seu coração, clama ao Senhor, declara o Salmo 23, fala: Pai, refrigera a minha alma. Pai, refrigera a minha alma. Declara o nome de Jesus. Às vezes vocês falam: eu não sei, Ana, como orar. Declara o nome de Jesus. Fala: Jesus, 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 Jesus. Esse é o nome mais poderoso que existe. Ele tem poder nos céus, na terra e embaixo da terra. É o nome que abre portas, que fecha portas, que destrava a sua vida, que faz você gerar um romper, que paralisa a ação das trevas na sua vida. Declarei pelo poder do sangue de Jesus, eu paraliso agora toda a opressão, todo pensamento disfuncional, todo sentimento que não vem do Senhor sobre a minha vida, eu repreendo agora no poder do nome de Jesus. E seja liberta, seja curada em nome de Jesus. Tenha a sua saúde física, emocional e espiritual restaurada em nome de Jesus. Que nada mais te aprisione, que nada mais te impeça de viver os sonhos que Deus sonhou para sua vida. Se você está aqui hoje, não é por acaso. Deus fala com os presentes. Essa mensagem era para o seu coração e agora é a sua parte. Se posiciona em concordância com a palavra, que o seu coração, os seus pensamentos, seus sentimentos e a sua comunicação estejam alinhados com a palavra de Deus. Que você leve cativo ao Senhor todos os seus pensamentos. Que você seja intolerante com qualquer pensamento de derrota. Não permita que fique pairando sobre a sua mente nenhum pensamento de dúvida, de medo. Hoje de manhã eu falei uma coisa e eu quero que você guarde no seu coração. Os seus pensamentos, eles são seus servos. Eles não são seus senhores. O seu pensamento é o seu servo, não é o seu senhor. Eles têm que te servir. Eles devem trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. E você precisa dar o tom. Você precisa dizer para ele: não, eu sei que é eu que comando aqui. Acabou a festa, acabou a farra. Agora eu estou posicionada. E eu sei que você tem que me servir. Você não é meu senhor, você é meu servo. Então, em nome de Jesus, que você se posicione. E para fortalecer ainda mais, né, isso que a gente tem vivido aqui, cada noite. Hoje nós estamos na 19ª declaração. Eu gostaria muito que você tivesse um dia a dia de relacionamento com o Senhor, porque é o seu pilar espiritual que fundamenta, que é o alicerce de todas as outras áreas da sua vida. Não tem casamento bem-sucedido com a vida espiritual capenga. Não tem uma vida profissional bem-sucedida com um pilar espiritual capenga. Não tem um bom relacionamento com os filhos, com os parentes. Não tem um emocional forte com o espiritual capenga. Você precisa decidir se tornar uma mulher posicionada. Uma mulher posicionada em oração, ela rasga decretos de morte sobre a sua casa, sobre a sua família. Talvez demônios liberaram palavras de morte sobre o seu marido, sobre os seus filhos. Declararam palavras que o seu marido é um fracasso, que o seu filho é um perdido, que não tem mais jeito.
E se você se posicionar, você pode rasgar esses decretos. Mas você precisa desenvolver um relacionamento de intimidade com o Senhor. Você precisa aprender a orar com sabedoria. Tem muita gente aqui que tá em si mesmada, tá assim, ó, com um cabresto, e fala assim, eu não preciso aprender a orar. Orar é só falar com Deus. As suas orações, provavelmente, você só procura o Senhor quando você precisa de algo, quando tá doendo muito, e quando você vai pro Senhor, são orações de lamento ou de sobrevivência, não são orações com sabedoria. Não são orações com sabedoria. A maioria das pessoas só procuram o Senhor quando estão precisando muito. E vão lá e falam, Senhor, olha como tá a minha vida. Olha como tá o meu marido, eu não aguento mais. Senhor, é o meu chefe, olha o meu trabalho, olha esses colegas de trabalho. Isso é uma oração de lamento, mimizenta, vitimada. É como se você pegasse e pedisse pro Senhor sair dos altos céus e vir pro seu nível, pra sua pequenez e falando, olha, Senhor, o tamanho dos meus problemas, como eles são grandes, como são desafiadores, eu não sei como eu sair daqui. Me ajuda, tem misericórdia de mim. Mas sem falar exatamente o que você quer, só tá falando sobre o problema. Quando, na verdade, uma oração de sabedoria é você subir para os lugares altos junto com o Senhor e pedir para que Ele te dê uma visão extraordinária do seu futuro, para que Ele te mostre a terra prometida, para que você lá dos lugares altos declare para os seus problemas. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que agindo o Senhor, quem impedirá? E eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Você deveria estar lá nos lugares altos, recebendo estratégias do Senhor, para em breve você estar cantando o hino da vitória. E a primeira coisa que você deve fazer ao orar é definir o que você quer. Não é falar do que está acontecendo. 90% das pessoas erram quando vão orar nesse ponto. Não tem problema nenhum eu entrar na presença do Senhor e esvaziar o meu coração, chorar na presença dele, colocar ali as minhas angústias, as minhas frustrações. Isso é legítimo. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é perfeito. Só que o problema é que as pessoas só fazem esse tipo de oração. E aí não tem resposta. Quando a gente vê para a história do cego Bartimeu, ele soube que Jesus estava passando e ele começa, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E aí o pessoal vê e começa a pedir para ele calar a boca, porque toda vez que você se posiciona em fé, vai se levantar também uma resistência para você não receber o seu milagre. Mas Bartimeu nos ensina algo, ele não permitiu que abafassem a fé dele. E aí ele gritou ainda mais alto. Então quando se levantar a resistência contra a sua vida, contra a sua rotina de oração, o que você vai fazer? Você vai intensificar, você vai gritar ainda mais alto. E aí ele gritou pela segunda vez, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ainda mais alto. E aí de fato Jesus teve misericórdia dele. Por quê? Porque a oração dele, o pedido dele não era específico. E orações genéricas trazem respostas genéricas. Orações específicas trazem respostas específicas. E aí Jesus teve misericórdia dele e deu ordens. Tragam ele para mim. E até aquele momento não tinha acontecido nada. Por quê? Porque a oração dele não estava alinhada. Não era a oração certa. Estava sendo uma oração vitimada. Jesus, tem misericórdia de mim. Mas não queria dizer nada. Porque eu falo, Jesus, tem misericórdia de mim, abençoa a minha casa. E o Espírito Santo está lá, minha filha, tem mais de 8.000 promessas na Bíblia. Qual é a promessa que você quer que seja liberada sobre a sua casa? Porque será feito conforme a sua fé. E aí o que acontece? Jesus manda trazer o cego Bartimeu. Deus foi misericordioso e manda trazer. E aí quando ele está diante do cego, a Bíblia fala que Bartimeu ele usava uma capa. E essa capa na época, ela era... como que eu vou dizer? Era algo que simbolizava, né? Era um símbolo do governo que aquele homem ele era cego realmente e que ele poderia receber esmolas, porque tinha pessoas que se fingiam de cego. Então a capa de Bartimeu representava que ele era cego segundo o governo. Então todas as pessoas que passavam ali sabiam que ele era cego por conta daquela capa. Então Jesus, quando viu Bartimeu, ele sabia com certeza que ele era cego. Não só pelo discernimento espiritual, mas também porque ele estava identificado como cego. Todas as pessoas em volta sabiam que ele era cego. Mas Jesus, quando estava diante dele,
Ele perguntou: o que queres que eu te faça? E só quando Bartimeu falou: Senhor, eu quero ver, aí ele foi curado. Mas enquanto ele estava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, nada aconteceu. Mandaram ele calar a boca. E talvez se as pessoas, quando elas estão começando, né, um relacionamento com o Senhor, vem a adversidade e eu recebo muito direct assim, as pessoas assim: nossa, eu comecei a orar, parece que o inferno se levantou contra mim. E é isso mesmo que vai acontecer. Eu não sei você, mas eu quero mais que meu nome esteja lá no inferno com cartaz assim, ó, Ana procurada. Eu não quero estar em concordância com o mal, eu não quero que eles estejam felizes comigo. Eu não quero que eles estejam felizes comigo, eu quero que ser conhecida no céu, eu quero que o Senhor se agrade de mim. Então saiba, toda vez que você se posicionar em fé, vai ter resistência, vai ter levante. E aí você tem que entrar em concordância com a palavra, não com as circunstâncias. Porque Satanás, ele quer que você desanime. E quando você libera uma palavra, tá difícil, ele tá lá: uau, consegui. Ela declarou que tá difícil, agora eu posso pintar e bordar. Mas se eu me posicionar e falar não o que eu tô vendo, mas o que eu creio, e declarar, há uma unção de facilidade sobre a minha vida. Hoje eu vou viver o extraordinário, porque o Espírito de Deus está comigo. E eu tenho o favor e a graça do Senhor comigo, por onde quer que eu vá, com quem eu for falar, as portas certas vão se abrir. Então, primeira coisa para você ter orações respondidas, saiba o que você quer. Peça de forma específica o que você quer. De forma específica. Para de fazer oração de lamento, para de fazer oração de sobrevivência. E comece a orar com sabedoria. E esse material, o diário de oração, ele vai te ensinar em 4 passos como você orar com sabedoria. E além de te ensinar a orar com sabedoria, mesmo que você nunca tenha orado antes, ele também vai trazer orações prontas para te ensinar a orar a palavra. Que aí é um próximo nível. Depois que você começa a aprender a construir as suas orações, você também vai trazer a palavra para dentro das suas orações. E você vai começar a orar a palavra. Vai ter também declarações proféticas para você fazer por cada área da sua vida. Então aqui, ó, tem declarações para você fazer sobre a sua vida espiritual, sobre a sua parentela, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua saúde, sobre o seu pilar financeiro, profissional, emocional. Então vai ter todos os versículos aqui para você declarar. E a palavra de Deus, quando declarada, ela nunca volta vazia. Ela é poder de Deus sobre as circunstâncias. Então, esse devocional, esse material, ele vai te acompanhar durante um ano. Toda semana você vai ter aqui um espaço para desenvolver a gratidão, fazer autoprofecias para cada área da sua vida, colocar seus alvos de oração, o versículo bíblico que vai te guiar durante a semana. E você também vai receber o quadro de oração, baseado no filme Quarto de Guerra, para você ver as suas orações sendo respondidas diante dos seus olhos, porque você vai ter clareza do que você está pedindo, do que você já recebeu, quais são os versículos que estão embasando as suas orações naquele tempo. Você vai ter clareza de por quem você está intercedendo. Então é só digitar aqui nos comentários a palavra oração. Você vai receber um link e aí você vai receber na sua casa esse material com frete grátis. Então aproveita. Se caso o link não funcionar, porque algumas pessoas relatam que o link não funciona porque muita gente digita e aí acaba congestionando. Clica no link aqui do perfil. No link do perfil também tem lá o link do diário de oração para você adquirir. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. E mais um convite que eu quero te fazer. Amanhã, às 10 da manhã, nós vamos estar meditando no livro de Jó. Né? Todos os dias, às 10 da manhã, nós fazemos uma meditação, versículo por versículo na Bíblia. Então, você é minha convidada para estar comigo aqui amanhã, às 10 da manhã, se você estiver disponível. Se você não estiver disponível às 10 da manhã, fica gravado, fica salvo aqui. Se você está aqui pela primeira vez, nós temos um propósito de ler a Bíblia inteira juntos. Então, nós já meditamos nos 150 salmos, tá tudo salvo ali no perfil do Instagram. Tá tudo salvo no perfil. A Anne tá perguntando, alguém pode doar um? Minha irmã, você tem um pai, peça pro seu pai. Peça pro seu pai e ele vai te dar, em nome de Jesus. Para com esse espírito de escassez aí, seja repreendido da sua vida em nome de Jesus. Seja ousada e peça pro seu pai. Tenha essa experiência com o Senhor.
Eu te encorajo a ter essa experiência com o Senhor. Se tem alguém aqui que tá assim pensando, eu queria tanto, mas eu não posso, eu tô sem dinheiro. Nunca declara algo que você não quer que seja uma realidade na sua vida. Em vez de falar assim, eu queria, mas eu não tenho dinheiro, fala, em breve eu vou receber do Senhor uma bênção e eu vou comprar. Mas nunca fala o que você não quer que seja uma realidade, porque a palavra de Deus diz que nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. Então, se toda vez que você quer alguma coisa, você fala assim, eu queria, mas eu não tenho dinheiro, você tá sendo o seu não. Aí tá a resposta, porque a sua vida tá infrutífera nessa área financeira. Pode observar a área da sua vida onde você é melhor sucedida, é onde você tem uma comunicação mais positiva. Pode observar, a melhor área da sua vida é onde você tem uma comunicação mais positiva. Porque a Bíblia fala que a língua tem poder para construir ou destruir uma vida. E quem usa bem as suas palavras, colherá, receberá os seus benefícios. Então, em nome de Jesus, que você se posicione em concordância com a palavra. Amém? Deixa eu orar por você, abençoar a sua noite. Paizinho, obrigada, Senhor, por todas as suas filhas que aqui estiveram nessa live, por aquelas que ainda vão assistir essa gravação. Pai, eu oro para que nós tenhamos, Senhor, uma noite tranquila, um sono restaurador, que nós venhamos, Senhor, nos deitar e rapidamente pegar no sono, Pai, porque o Senhor é a nossa torre forte, a nossa segurança, a nossa confiança, por isso nós podemos descansar em paz. Pai, que ao acordar amanhã, nós venhamos invocar o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus sobre a nossa vida, que nós venhamos convidar o Teu doce Espírito Santo para caminhar conosco, para nos dirigir nesse dia e que nós venhamos declarar, entrando em concordância com a Tua palavra, que há uma unção de facilidade sobre nós. Pai, nos ajuda a romper com tudo aquilo, Senhor, que tem nos aprisionado, com os nossos velhos paradigmas, com a nossa velha forma de falar, de pensar, de agir, que nós possamos viver, Senhor, a partir de hoje, com a mente renovada, para que nós possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Pai, obrigada por esse tempo precioso que nós tivemos nessa noite. Que a Tua graça e o Teu favor continue conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, que tudo te vá bem, que os anjos do Senhor estejam guardando o seu lar e todos aqueles que você ama, em nome de Jesus, e até a próxima.